Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do Conecta Med, esse podcast que vem para trazer assuntos relacionados à mudança do estilo de vida, alimentação saudável, os treinos. O primeiro episódio a gente conversou um pouquinho da importância da alimentação dentro desse pilar, né, da mudança do estilo de vida. E hoje a gente vem trazer um segundo pilar importante, que é o treino, para complementar os seus resultados, né? Então, nada melhor do que trazer um convidado super especial que vai vir falar sobre os treinos, a importância dos treinos, qual exercício é mais importante, o que vem primeiro, cardio, musculação, tem diferença nos exercícios para os resultados, será que é mais importante o pilates, o funcional? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu, como médica, durante os atendimentos, eu prescrevo o treino como um tratamento. Então tem a dose, o exercício correto, a forma como fazer, mas quem transforma o exercício no treino, no dia a dia, é o profissional da educação física. Então hoje eu trouxe aqui o João para a gente conversar um pouquinho mais. Ele vai se apresentar, ele vai falar quanto tempo de que ele está atuando na área e qual que é o perfil principal dos pacientes que você atende, dos alunos. Olá pessoal, tudo bem? Sou o João Otávio Aleixo, mais conhecido como João Aleixo aqui na cidade de Jaú. Sou personal trainer, tenho a formação, comecei a atuar, né, na parte da musculação desde 2014. Eu fiz educação física na Barra Bonita em 2010, iniciei o curso lá. O curso ele é 3 anos de licenciatura e 1 ano e meio de bacharel. Sou casado com a Ana Carolina Vieira Aleixo e tenho minha filhinha, que é a Ana Clara Aleixo. E agora os pacientes, né, os nossos pacientes... Perfil, né? Principal perfil, né? Ele vem perguntando pra gente assim, eu quero emagrecer em 10 dias, 10 quilos. Esse é o principal perfil, né, dos nossos alunos que hoje em dia procuram a gente. Perfeito, João. Então, assim, só para o pessoal entender. Porque tem os personagens, os instrutores, assim, que eles são para hipertrofia, para ganho de massa muscular. O seu perfil é paciente de emagrecimento. A área que eu mais gosto de trabalhar é com emagrecimento. Perfeito. Qual que é a pergunta que você mais escuta, principalmente dos alunos que estão iniciando agora? Quanto tempo eu demoro para perder peso, né? Então, a gente, assim, costuma falar. Então... 3 meses, 6 meses para você começar a ver um bom resultado. Perfeito. Então assim, o que mais a maioria procura é resultado rápido. É aquela coisa mais milagrosa, assim, tipo assim, igual você falou, em quanto tempo eu perco 10 quilos? E a gente entende que, na verdade, não é uma questão de tempo, né? Porque, assim, o treino, o paciente ou o aluno, né? Eu uso mais o termo paciente, assim, que ele está se preocupando muito com a estética, com o resultado rápido, com a foto que ele vai fazer no espelho. São pacientes que provavelmente ele não vai ter um perfil tão alto de retenção, que você vai conseguir manter ele por muito tempo, porque a preocupação dele é mais o resultado rápido. Então, assim, não teve esse resultado rápido, provavelmente ele vai se frustrar, às vezes ele não vai continuar. Sim. Mas, assim, esse eu acho que é a grande questão para as pessoas também que procuram emagrecimento dentro dos consultórios, é o resultado rápido, e aí hoje em dia muitas pessoas têm recorrido às medicações pensando não na questão da saúde, de ajustar parâmetros de glicemia, de sensibilidade à insulina, não, a medicação é o resultado rápido que eles querem. Só que a gente vê que esse resultado rápido a qualquer custo, ele custa, né? Então, assim, muitas vezes é um custo, o emagrecimento rápido, às custas de perda de massa muscular. Então, assim, na hora que vai emagrecer, não otimiza só a perca de gordura, acaba perdendo tudo. Então, é um perfil de aluno, de paciente, que a gente, ao longo do tempo, tem que ir trabalhando um pouco melhor a cabeça, porque não é só em si o resultado rápido, a gente precisa de uma construção, porque tudo que a gente constrói é algo que a gente consegue solidificar e a pessoa consegue mudar realmente o estilo de vida, não é uma coisa temporária, né? A constância é o que vai fazer o aluno ter o resultado melhor.
Então, assim, não adianta, né, você começar na primeira semana, já querer um resultado na primeira semana, sendo Exatamente. que isso aí vai demorar, vai ter uma demanda de tempo maior. Então, assim, a gente pede, na nossa área, né, a gente pede uma paciência para o aluno de 3 a 6 meses, onde ali vai se iniciar, a gente vai mostrar quais são os exercícios que tem mais eficaz na parte de emagrecimento, né? Voltado tanto, né, a musculação como o aeróbio, que é o cardio, e a gente vai introduzindo isso conforme o passar do tempo, a primeira semana, a segunda semana, até os 6 meses, que é onde que a pessoa vai conseguir ver um bom resultado. Agora eu vou te fazer uma pergunta como leiga, assim, no sentido assim que pode ser a dúvida de muita gente que está assistindo a gente. Assim, existe uma previsibilidade, assim, do aluno chegar e falar assim, olha, quanto que eu consigo perder por semana? Tipo assim, quanto que é possível? Assim, dá para perder 1 quilo por semana tranquilo? Dá para perder. Lógico, né? A gente tem que conciliar a alimentação, né? Onde que vai introduzir a boa alimentação, né? Você vai sair daquele vício de comer besteira, porcaria, vai adquirir alimentos saudáveis, né? E só de ela mudar essa parte também da alimentação, ela já vai conseguir já ter ali dentro da musculação mesmo, ela já vai conseguir ver uns bons resultados. Porque isso anima muito, acho que o pessoal, assim, a ter uma previsibilidade. Por mais que às vezes a pessoa queira o resultado rápido e a gente desmistifica isso, né? Não é assim, vamos construir um resultado, não só se pautar na balança, por exemplo, né? A gente sempre faz a composição corporal justamente para entender que não é só o que vai oscilar na balança, a gente precisa ver, será que está perdendo em relação à gordura, à massa muscular? Então a gente precisa entender um pouquinho como um todo, né? E aí, assim, do ponto de vista médico, agora falando um pouquinho do meu lado, né, o que a pessoa, ela perde quando ela não treina? A gente, como profissionais da área da saúde, da educação física, a gente entende que conforme a gente vai ficando mais velho, a academia, a musculação, o exercício, eles não são estética, eles são saúde, longevidade. Então, assim, a forma como você cuida do seu corpo hoje é a forma como você vai envelhecer. Eu falo isso até para meus sogros, assim, então, se você não vai para academia, se você não se cuida, é a forma como você vai envelhecer. Você quer envelhecer dependente, muitas vezes numa cadeira de roda, precisando que alguém te leve no banheiro, você quer ter força para você poder fazer ser independente, né? Que eu acho que quando a pessoa vai ficando mais velha, isso é uma grande questão. Eu vejo até atendendo em outros lugares que as pessoas mais velhas, elas têm esse grande problema em perder a independência. Então a gente está aqui justamente para propor soluções também. Eu acho que as pessoas que vão assistindo a gente tem toda a faixa etária. Então, tanto as pessoas mais jovens, que o foco é estética, é ter um corpo bonito e tal, mas as pessoas que vão ficando mais velhas, porque conforme a gente vai ficando mais velha, depois dos 30 anos, a gente vai perdendo muita massa muscular. E isso está associado ao processo de envelhecimento, mas a mulher também, quando ela passa pela menopausa, depois lá para os 50 anos, ela vai perder os hormônios mais importantes em proteção cardiovascular, proteção muscular. Então, assim, acontece um processo inevitável que é a sarcopenia, né? A pessoa perde. A sarcopenia, ela vem por causa disso, né? A previdência que a gente fala da velhice é essa. Você vai treinar com seus 30, 40, 50 anos bem para você construir massa magra, para que ali na frente, onde você tiver 60, 70, 80 anos, você tenha bastante massa muscular para você conseguir ter a qualidade de vida. Exatamente. Eu sempre falo, até tipo, fazendo as avaliações do pessoal, a gente faz a avaliação da composição corporal. Então, assim, hoje, a primeira coisa, independente do objetivo da pessoa, se a pessoa chega para perder peso, se a pessoa quer manter a musculatura ou ganhar a musculatura, a primeira coisa mais importante que eu bato o olho desde a minha impedância é a quantidade de massa muscular. Por quê? Acho que às vezes até é uma coisa que o pessoal de casa não sabe, né? A gente trabalha muito com isso, mas às vezes o pessoal de casa não sabe que o tecido muscular, ele é um tecido endócrino, então assim, é metabólico, ele participa do nosso metabolismo. Então assim,
a nossa taxa de metabolismo basal, que é quanto o nosso corpo gasta de energia, está completamente associada à quantidade muscular. Então, se num processo de emagrecimento você perde perde massa muscular junto, por isso a tão importância de manter a musculatura dentro do processo de emagrecimento, você perde o metabolismo. E se você perde o metabolismo, vem os efeitos sanfonas, do reganho de peso, porque depois a gente não consegue sustentar a manutenção do peso com o metabolismo tão baixo. Então, assim, o corpo, ele perde muito aqueles que não treinam. Então, o treino, assim, a gente vê que hoje eu prescrevo ele como tratamento. Ele tá completamente, você que mexe com emagrecimento, tá completamente associado com a questão do emagrecimento. O exercício, ele é a espinha dorsal, né? A musculação, eu falo que ela é a espinha dorsal, mesmo se você queira fazer pilates funcional, mas você tem que partir para esse lado da musculação para poder fazer o ganho de massa magra. Onde que vai conduzir você para qualquer outra linha de exercício. Porque assim, hoje em dia o pessoal gosta de jogar beach tênis, vôlei, futebol. O pessoal assim da idade 30, 35, o pessoal gosta disso. Então assim, mas se você não tem uma força na perna, se você não, que nem na musculação também, o pessoal gosta de pegar peso, se você não trabalha essa parte de musculação para você fazer e ganhando ao longo do tempo, né, a massa magra, aí consecutivamente você vai subindo a carga também. Hoje em dia você vai entrar na musculação, você vai pegar 5 quilos. Só que daqui, coloca aí 6 meses, você vai estar pegando o dobro, até 3 vezes mais o peso do que você... Mas aí é o aumento da massa magra. E às vezes é uma mudança gradativa, a pessoa nem percebe, era que vê, ela já está condicionada a isso, né? Aí é um outro corpo. A pessoa já ganhou mais massa magra, já está vendo mais um físico diferente. Exatamente. Porque hoje em dia a gente foca também no pessoal da internet, né? Você visa uma coisa que a pessoa... ela tem o corpo perfeito. Então, você vai querer buscar aquilo ali, mas aquilo ali demanda de tempo, exatamente, né? E constância sempre. É uma coisa muito interessante disso que você falou, porque assim, às vezes as pessoas, elas se baseiam em corpos da internet. E cada corpo tem um condicionamento, mas assim, cada corpo tem uma genética. Então, às vezes, eu percebo que muitas mulheres chegam querendo um percentual baixíssimo de gordura. Assim, tem genéticas e genéticas. Tem genéticas de mulheres que permitem um percentual baixo de gordura. Assim, baixo que eu falo um percentual abaixo do normal, né? De você ir secando. Agora, a gordura, ela também participa, principalmente da mulher, na produção de hormônio. Então, assim, uma mulher que começa a baixar muito o percentual de gordura com base em corpos que ela está se tomando como base a influencer, a blogueira, que ela tem um outro tipo de condicionamento, uma outra genética, o tamanho é outro, muitas vezes uma modelo que tem um tamanho 1,70, uma pessoa de 1,50 não é a mesma coisa, então às vezes a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em se basear nesses corpos que a gente vê como padrão, porque cada um vai ter o seu padrão. Sim, cada um vai ter sua genética. Falo, tudo que é extremo, se você ser uma pessoa extrema, eu sou extrema a cortar toda a dieta, só viver de água, salada, eu falo assim, o corpo ele precisa de nutrientes, então para você construir massa magra, você tem que fazer uma alimentação super regrada, em cima de proteínas, carboidratos bons, gordura boa. Exato. Então assim, não é só, né, o extremismo também, ele vai fazer mal. Mas também, se você comer exagerado também, vai te fazer mal também, como de gordura e assim vai. Exatamente, perfeito. E assim, na prática, assim, o que muda na vida da pessoa quando ela sai do sedentarismo? Quando ela começa ali, faz uma porta de entrada, seja na academia, num pilates, no funcional, sair do sedentarismo. Isso eu falo qualquer idade, né? Uma pessoa de 20 anos, 30 anos, 40, 50, qualquer idade, ela tá, né, sedentarismo. Ela trabalha sentada, se alimenta super mal, então a qualidade de vida dela é ruim. Sim. Desde para fazer um exercício, uma caminhada, ela vai sentir super desconfortável nisso, porque ela vai pegar uma amiga que já faz uma caminhada, ela vai tentar acompanhar, ela não vai conseguir. Então assim, você sair desse processo de sedentarismo, muda a sua vida. Então é outra qualidade de vida, melhora o seu sono, a sua alimentação consecutivamente você vai melhorar também,
as atividades físicas. Então, a sair do sedentarismo não tem palavras, é imensurável perto do sedentário. Exatamente. Eu também, uma coisa que eu falo muito em consultório é assim, ó. Às vezes a pessoa chega com um padrão mais ansioso ou um padrão mais depressivo. Tudo bem, né? Hoje em dia a gente entende a depressão e a ansiedade como patologias mesmo. Então, aí a pessoa chega tomando medicações, os antidepressivos, os ansiolíticos. E aí a gente vê nos treinos um potencial enorme. E é o mesmo mecanismo que o medicamento tem, que, por exemplo, o clássico, né? A primeira linha de tratamento, tanto para depressão como para ansiedade, são os inibidores na recaptação de serotonina, que o mesmo mecanismo que a medicação tem, o exercício tem essa capacidade de liberar serotonina. Então, assim, a pessoa, às vezes, no começo, começa a vir treinar, é aquele treino mais arrastado, vem porque está sendo motivada a isso, mas depois ela vem porque ela começa a se sentir muito bem. Então, ela começa a se tornar refém do exercício, porque o exercício, ele tem esse mecanismo de mexer até com a nossa cognição, com a parte neuronal. Então, assim, é indispensável, é o que a gente estava falando, é uma mudança. O exercício, ele é o melhor remédio que existe na face da Terra. E é um tratamento, é um remédio, assim, muda a vida, né? Diário, 1 hora por dia, o resto da vida. Esse é o nosso conselho. Exatamente. E assim, né, trazendo também pra gente conversar um pouquinho, treino emagrece, o que emagrece mais, se é dieta, se é treino. Assim, do que eu converso muito com os pacientes não existe exercício, aqueles exercícios que o pessoal fala que uma barriga, milagroso, quero perder barriga, vou fazer... Não existe isso. Emagrecimento, o seu perfil é de emagrecimento é déficit calórico. Sim. Então, assim, lógico que você consegue fazer déficits calóricos através do exercício, mas a base é uma mudança de alimentação. Tanto que talvez você tenha mais experiência em relação a isso. Se a pessoa vem treinar, ela pode vir todos os dias, aquela pessoa que vem 2 vezes na academia, mas se ela não muda a alimentação, ela não se adequa a essa mudança, pouca coisa vai fazer de efeito o treino. Então, assim, emagrecimento, não existe os exercícios milagrosos, talvez o pessoal fica aí na cabeça dos personal, qual é o exercício, eu quero perder a barriga, não existe. Não existe exercício milagroso, como a gente já estava falando. O exercício, né, em si, ele vai acompanhar com a alimentação. Lógico, a gente tem que começar com a alimentação, porque ali é a base do déficit calórico. Conforme, né, for primeira semana de exercício, aí ali dentro, a gente já falou aqui, depois a gente vai montar aqui um treino ao vivo, a pessoa tem que se adequar aos exercícios, né, jogando a musculação junto com aeróbio. Com a alimentação, esse é o treino perfeito. Então, assim, você vai ter a base, que é a alimentação, e o exercício 1 hora por dia. Perfeito. Eu não sei se eu falei isso no começo da nossa live, mas a gente vai montar um treino ao vivo. Então, para vocês que têm dúvida em relação ao treino, eu vou passar um caso para ele, um caso real. E aí, às vezes, vocês também se identificam com o caso, então, às vezes, o treino pode ser para você também. E assim, eu acho que a gente estava conversando e eu não me atentei a explicar o que seria o déficit calórico, né? Porque às vezes a pessoa escuta e não sabe. O déficit calórico é você consumir menos do que o seu corpo está gastando. Então, é interessante fazer uma bioimpedância, identificar a taxa do metabolismo basal, saber quanto que o seu corpo está gastando em repouso, a gente calcula, eu calculo também com o pessoal, quanto que o corpo gasta também com as atividades do dia a dia. E aí, dependendo, com base nesse déficit calórico, então de você consumir menos do que o seu corpo está gastando, a gente monta as alimentações, os treinos. E assim, o déficit calórico em relação à alimentação é interessante, mas sem o treino, você acaba no déficit calórico, você pode perder massa muscular também, vai perder a retenção, a gordura. O treino tá aí para otimizar onde vai ser maior essa perda. Então, pra gente preservar a massa muscular e perder mais a questão da gordura. Porque daí muda, né? Tanto homem como mulher. A mulher tem um acúmulo de gordura mais no quadril. O homem também, porém, no flancos ali, tem pessoal que tem mais a gordurinha na abdominal. Mas aí por conta da alimentação ruim. A gente beber bastante água, né? Depende o perfil da pessoa, tanto homem como mulher. Aí vai demandar 4 litros de água ou o homem 5 litros de água. Mas aí tem a tabelinha, uma tabelinha certa para você fazer a quantidade de água certa.
Perfeito. Isso que você falou, porque também é uma coisa que eu falo muito nas avaliações com o pessoal. A água também não é só para pessoa, porque às vezes a água é muito subestimada. Todo mundo sabe que tem que beber bastante água, mas você pergunta em consultório, ninguém bebe a quantidade adequada. E a água não é só para uma questão de te manter hidratado, para manter a pessoa hidratada. Lógico que sim, mas assim, a água também participa da parte de metabolismo muscular. Então, para a pessoa que vem, treina, faz a alimentação certinho, aí ela vai treinar, ela vai estimular. O músculo precisa fazer o reparo muscular. Sim. Então, ele precisa de um metabolismo ativo da parte muscular. Então, porque o nosso corpo, 70% ele é de água. Exatamente. Então, a água entra nessa melhor performance da pessoa, até para ganhar musculatura. Sim. E independente, você foca mais no emagrecimento, mas assim, o emagrecimento está totalmente associado com a quantidade muscular que a pessoa tem. Então, o quanto é importante a gente ter a questão muscular associada. Mas assim, a água é para tudo, né? Eu até falo muito isso, eu trago muito isso para os pacientes, que saiu um estudo recente, eu não vou lembrar a fonte, mas depois eu peço para o Chico colocar o estudo na live. Mas assim, saiu um estudo recente falando assim, quase nada que a gente conhece aumenta em até 30% o nosso metabolismo. Você pode tomar os termogênicos, não vai aumentar. O exercício físico aumenta o metabolismo? Não em 30%. Agora, a água tomada na quantidade ideal, que foi o que a gente pega o peso, faz o cálculo, ela tem um potencial de aumentar até 30% o metabolismo basal. Então, que é aquele metabolismo que até você dormindo, você respirando, ele aumenta. Então, Sim. assim, perfeito, isso foi um adentro que a gente fez em relação à água, não é muito o foco do treino, mas a água é super importante. Durante os treinos também, tomar 2 litros de água ali durante o treino é o melhor. Tá, aí agora como você lida bastante com esse pessoal, o que você acha em relação à água, tipo, as quantidades ideais? Porque assim, ó, às vezes a pessoa vem e ela não tá muito habituada com o exercício físico, aí ela vem, faz uns 10 minutinhos de esteira, aí ela já se cansa, ela quer tomar 1 litro de água, mas depois fica com aquela sensação, aquela gastroparesia, aquela sensação ruim. Não, a gente indica para ir molhando, né, como você fosse molhando a boca, assim, tomando em golinho para também não passar mal, não passar mal, porque senão, né, você vai tomar 2 litros de água ali, 1 litro de uma vez, você vai acabar passando mal. Não. Às vezes até vomita ali durante o treino, às vezes vai fazer um pouco mais de força, num leg, um agachamento, vai passar mal. Tá certo. Quanto de treino é suficiente para a saúde? E existe uma dose mínima? Dose mínima é assim, né? Entre as diretrizes que a gente recomenda, 150 minutos semanais, né? Então, vamos colocar aí de 2 a 3 vezes na semana, seria o ideal. Então, assim, 1 hora cada treino é o ideal. Perfeito. Aí, esses 150 minutos, esse dado que você trouxe é um dado que a gente usa na medicina mesmo, Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Endocrinologia, de Nutrologia, a gente sempre tem esse parâmetro dos 150 minutos mínimo, né? Lógico, se a pessoa quiser e tiver disponibilidade de treinar mais, melhor ainda, mas minimamente esses 150 minutos de atividade aeróbica moderada, né? Isso. Mas é essencial. Esse é a quantidade mínima que a gente fala em relação à pessoa estar bem, ela começar a ter o condicionamento, mas assim, não tem limite, né? Assim, não, a pessoa pode treinar de segunda a segunda, que não tem risco, não tem nada para saúde. Mas assim, não sei se já te perguntaram isso, mas assim, existe uma quantidade que comece a atrapalhar? Assim, por exemplo, a musculação, tá treinando tanto que não tá dando tempo do músculo fazer o reparo. Não, porque assim, a gente coloca, né, a gente fala de segunda a segunda porque você consegue trabalhar grupos musculares diferentes, Exato. Dando descanso. Exato. Então assim, aí coloca também a intensidade. Se você treinou perna na segunda, você vai repetir ela depois de 48 horas. Eu falo treino pesado, né, uma pessoa que já tá avançado. Se Exatamente. A pessoa, ela tá começando, mas eu quero ir na academia todos os dias, aí você vai montar um treino, você vai o personal vai adequar um treino ali para ela poder treinar de segunda a segunda, mas dando a pausa, descanso para os músculos que ela trabalhou no dia anterior. É interessante isso que você falou também, em alguns momentos que você falou, a importância da constância. Eu acho que tudo se resume à constância. Então, assim,
o importante não é a pessoa ficar presa, nossa, porque assim, às vezes a pessoa começa, se matricula na academia, ela acha que ela tem que vir todo dia, e aí se ela falha um dia, aquilo já começa a se tornar um fator assim, já desanima, por exemplo. Acho que o brasileiro, o bom brasileiro é da segunda-feira. Então, assim, segunda-feira eu vou começar o treino, vou começar a bater minha meta de proteína, meta de água e vou fazer o exercício. E se acontece alguma coisa nesse meio tempo da segunda-feira, que alguma coisa não deu certo, ela não conseguiu ir na academia, parece que a terça já não tem tanta motivação, aí na quarta, para a próxima segunda agora. Então, assim, acho que o importante não é em relação, lógico que tem a quantidade mínima para ser feito na semana, mas assim, não o extremo, porque agora eu quero mudar meu estilo de vida, eu vou vir todos os dias. Não. Por quê? O que a gente sempre entende, né? É melhor você vir às vezes que dá 2, 3 vezes na semana, mas você conseguir manter essa constância por um ano, do que você vir todo dia durante o mês e daqui a pouco não vir mais. Então, assim, se a gente for contar quantas vezes você vai vir de 3 em 3 vezes por semana num ano, é muito. Isso supera, até em relação a condicionamento, do que você querer, tipo assim, vir, se aquilo se tornar igual dietas restritivas. Você ser tão extremo naquilo, que aquilo não se mantém. Então, lógico, até em relação aos treinos, tem que ter um condicionamento. Então, você vai se acostumando com os aparelhos, até muito em musculação, porque senão você vem e faz. O João mesmo é um exemplo para nós, porque ele treina eu e meu esposo, e assim, as primeiras vezes que a gente veio treinando, no outro dia eu não conseguia levantar para pegar uma xícara. Sim. Então, assim, se ele não tem a preocupação de entender que a gente estava sem condicionamento naquele momento, eu mesmo nunca fui muito da musculação, eu sempre vinha para fazer o cardio na academia. Então, se ele não tivesse essa sensibilidade de entender o perfil do paciente que ele estava entendendo, eu não ia andar no outro dia. Por causa do ácido lático, né? A gente treina, faz as microlesões na musculatura, aí por isso você vai ficar com dor. Aí, lógico, a gente fala por causa disso. Você tem que ter um tempo de descanso, né? 48 horas. 24 horas ainda vai estar doendo. 48 horas, ela vai piorar um pouquinho, porque você vai ver que depois de 2 dias que ela vai estar doendo mais. Mas essas microlesões é por conta da musculação, onde você vai trabalhar ali o agachamento, um leg, tô falando membros inferiores. Sim. A perna ali você vai sentir bastante, até para você andar, para você sentar, levantar do sofá, levantar da cadeira, onde que vai estar muito dolorido. Então, assim, você fez uma micro lesão na musculatura, e onde você falou, fiquei com dor no braço, então foi onde você lesionou. Então, assim, é normal na musculação você ficar com essa dor, por quê? Por conta do ácido lático. Principalmente nesse comecinho, né? Sim. Eu sempre falo pro pessoal que vai começar, às vezes o pessoal passa em avaliação, tá se matriculando agora na academia, aí eu já falo assim, o exercício mais importante, a gente até vai conversar um pouco sobre isso, é a musculação, falo, olha, não desista. Porque o que eu passo para meus alunos é 3 vezes na semana. Então, se eles treinarem 3 vezes na semana, eu não consegui na segunda, mas vamos na terça. Tá. Se não conseguir na quarta, vamos na quinta. Às vezes a gente acaba no final de semana, no sábado, no domingo, para repor uma aula, fazer alguma coisa assim, para não perder os 3 dias. Tá, perfeito. Agora vamos trazer uma pauta aqui super interessante, que eu acho que muita gente em casa tem dúvida, né? Aquele duelo das modalidades. E aí? O que é mais importante? O que vem primeiro? O cardio, a musculação. Tem gente que gosta muito não é tanto da academia, mas gosta de um pilates, de um funcional. E aí, João, o que é o mais importante? Assim, eu, como médica, o que eu sempre falo para o pessoal que passa em avaliação é que o exercício mais importante é a musculação. Pensando que a musculação, ela representa a saúde metabólica, que foi o que a gente conversou um pouquinho, o músculo, ele capta a glicose do sangue. Então, assim, saúde metabólica, longevidade, questão das articulações. Então, assim, para mim, é a musculação. É isso que você falou. A musculação é a espinha dorsal de qualquer outro exercício. Qualquer outro. Falo assim, desde um jogar bola, jogar um beach tênis, correr na rua. Hoje que está em alta essa parte da corrida, a gente fala em prevenções. A musculação, ela constrói a massa magra, só que ali você também trabalha, né, a parte de alongamento, né? Se você faz um agachamento, amplitude, se você faz um cardio mais elevado ali também na musculação, pós ou antes,
o mais indicado é fazer depois. Primeiro a musculação, depois o cardio. Mas a espinha dorsal de todos, né, funcional, pilates, a musculação mesmo que a gente colocou e qualquer outro exercício, é a musculação. Então a gente entende a musculação como a base. A base de tudo. É o que, assim, se não der tempo de vir fazer outro exercício na academia, optar pela musculação. Mas assim, eu falo bastante pro pessoal também, emagrecimento. Não dá para pensar em emagrecimento também e não fazer o cardio. Sim. Porque o cardio também é o que vai te possibilitar aumentar o déficit calórico, não só o déficit. Ele potencializa, a musculação ela ajuda muito. Porque ali tem exercícios que você vai trabalhar força. Sim. Um agachamento, um terra, um leg. Então são exercícios que você precisa de muita força. Então ali o seu gasto energético é maior por conta de fazer força. Aí vai também a parte de 1 minuto de descanso, 2, 3, isso aí varia. Mas quando você trabalha a parte de força, você tem que fazer isso. Para você perder, né, a massa, pra você ganhar massa magra, você tem que fazer isso. Trabalhar força junto com a musculação junto com o aeróbio. Tá. Não, exatamente. Então a gente entende ali a musculação com a base, o cardio, dependendo do objetivo, principalmente o emagrecimento, ele é fundamental. Então não dá para dispensar também o cardio, tem que fazer, igual você estava falando, depois a gente vai conversar um pouquinho em relação à ordem, mas assim, e aí, aonde fica aí o Pilates, o funcional? É mais, o Pilates, ele entra mais com uma mobilidade. Tá, a pessoa... seria uma porta de entrada. Isso. Você vai trabalhar amplitude, né? Pessoas que têm dor na coluna, dor no joelho. Pilates é mais para essa função. Tá. Funcional, ele entra mais também para uma parte de queima de gordura e ele é mais repetição. Então, assim, o funcional, ele acaba sendo alguns pilares, onde você vai fazer 3 minutos de um exercício, 3 de outro, isso durante 1 hora. E pouco descanso. Então, ele é um ótimo cardio. Tá. Então, assim, se a gente for pensar, talvez a base, igual a gente estava conversando, na musculação, para o emagrecimento, o cardio tem que ser feito, e o Pilates e ali o funcional servem mais como uma porta de entrada para quem não tem muito condicionamento, para quem está começando ali querer uma mobilidade, são exercícios de menos impacto também. Então, ajuda muito nesse processo, às vezes, da pessoa estar aderindo ali ao exercício físico, para a pessoa também se apaixonar pelo processo, começar a gostar, né, e aquele exercício também começar a dar retorno, igual a gente estava falando, tanto na cognição, como no rendimento no dia a dia, na disposição, e aí daqui a pouco ela já está fazendo de tudo um pouquinho, né, que seria o ideal. Então, se a gente for pensar, não existe, lógico, a musculação é o exercício mais importante, mas não existe o melhor. A gente precisa individualizar para cada paciente, qual que é a necessidade, porque às vezes vão surgir pacientes que eles têm uma necessidade articular maior, então eles precisam de exercício de menos impacto, então também vai precisar ser individualizado isso. Aí cada paciente, né, ou cada aluno, a gente vai direcionar. A pessoa chega lá de queixa, eu não gosto da musculação. Você vai tentar introduzir ali para o aluno exercícios mais básicos, né, e da demanda. Ela chega com uma queixa, eu tenho dor na coluna, tenho dor no joelho. Então você vai adequar o treino para a necessidade da pessoa, para ela criar uma constância ali. Essa semana eu já vim 2 vezes, essa semana eu já vim 3, até você conseguir levar a pessoa, já tô sem dores. Sim. Aí você já começa a notar uma diferença com os alunos ali. O segredo é reter o paciente dentro do exercício. Sim. Então, assim, a gente adapta tudo, igual você falou. No começo, a gente tenta se adaptar, coloca exercício de menos impacto, tenta ver aonde ela se adequa melhor para se apaixonar pelo processo e aí depois, né, a gente entender qual que é a real necessidade desses pacientes e desses alunos. E assim, aí uma coisa que eu acho que você já respondeu um pouquinho, mas assim, se você quiser complementar mais um pouquinho, musculação primeiro, cardio primeiro, como que é a sequência dos exercícios? Tá, vamos lá de novo. Você vai entrar na academia, então assim, você vai chegar ali no professor, o que é para o professor fazer? Ele vai te colocar de 5 a 10 minutos na esteira. Tá. Beleza, você aqueceu, então você já está preparando o seu corpo, mostrando para ele que você vai fazer atividade física. Aí na musculação ali é o que a gente já tinha falado. Você vai fazer microlesões. Para quê? Aí onde entra a parte da doutora.
a parte da alimentação, né? Depois que ela fez essa parte de exercício, você vai fazer microlesões, só que depois na alimentação você vai fazer o aumento da massa magra. Só que daí com isso vem, né, água, a proteína, carboidratos bons e gordura boa. E na musculação, né, a musculação ela vai fazer isso. Então primeiro o cardio, depois a musculação. Aí daí entre ali, isso aí a gente vai conseguir colocar os exercícios específicos para a pessoa. Se ela começou agora, se ela já é uma pessoa que está ali treinando há um tempo, 6 meses, 1 ano. Então aí a gente vai ver qual que é o nível dele já de experiência dentro da área e a gente vai adequar o melhor exercício. Eu já vim treinando, eu treino ABC, eu queria dar uma mudada. Aí o professor ali na área, ou eu falando no particular, já pega um aluno que ele já veio de outro professor, ele já vem com alguns vícios. Então a gente acaba moldando o aluno com o nosso jeito. Eu vou passar primeiro o cardio, né, que é a forma correta, onde eu vejo para você preparar o aluno, 5, 10 minutos só para aquecer ele, mostrando que vai vir a musculação logo em seguida, e depois a gente parte para os exercícios. 45, 50 minutos ali da aula, no exercício, eu falo, vamos colocar aqui, vamos colocar 5 exercícios de membro superior e 5 exercícios de membro inferior. Tá. Ou a gente já parte para uma coisa mais avançada, onde que a pessoa já tem um certo treinos, que a gente vai trabalhar só a parte do membro superior ou só a parte dos membros inferiores. Perfeito. Uma coisa que talvez eu acho que você escute muito, porque se eu escuto, imagina você que trabalha só com a questão do treino. Às vezes eu vou instruir, vou falar em relação um pouco sobre o exercício físico, aí eu falo, olha, você pode fazer o cardio uns 5, 10 minutinhos antes, primeira coisa, mas não vai atrapalhar a musculação, mas pode, não, né? E aí, eu acho que é uma grande dúvida, e às vezes o pessoal tem a sensação de primeiro ir para a musculação, depois fazer o cardio, mas enfim, eu acho que é exatamente o que você explicou, para ficar bem claro. Assim, o cardio antes da musculação só se for de aquecimento, então no máximo esse tempinho. Eu falo isso. A gente está focando numa pessoa que está vindo sedentária, não é já de um avançado, porque tem como você aquecer a pessoa já no próprio exercício. Sim. Então assim, a gente vai começar já treinando. Uma pessoa mais avançada, você consegue aquecer ela no agachamento, numa cadeira extensora, num leg. Então assim, a pessoa... O que a gente está apontando aqui é uma pessoa que ela é sedentária, né? Que ela tá vindo a primeira vez, ela tá pisando pela primeira vez na academia, e a gente mostra para ela que assim, a gente vai fazer um liga ali, né? A gente tá ligando, vamos pra esteira, 5, 10 minutinhos, aqueceu, o corpo ele já tá apontando para você, já iniciei uma atividade física. Aí você vai para a parte da musculação. Então, nesse caso a gente coloca. Tá. Primeiro o aeróbio para aquecer e depois a musculação. Aí no final a gente pode complementar com um pouquinho mais de cardio. Sim. Mas assim, o cardio, então, nesse primeiro momento, realmente é um aquecimento, lógico, igual você falou. Tem casos de pessoas com maior condicionamento, você não precisa fazer o aquecimento no cardio. Mas assim, esse cardio, nesses 10 minutinhos antecedendo o exercício, ele não é uma energia tão alta que você vai gastar a ponto de estragar o seu exercício da musculação. Não, né? não vai. Ele não vai atrapalhar porque você só tá dando um start pro corpo, tá mostrando para ele que você vai começar uma atividade física. Mas mais que 10 minutos, aí até do ponto de vista médico já não é tão recomendado, porque o treino de força, ele precisa de uma reserva rápida de energia. Se você já tiver gastado toda a energia... Se você fez 1 hora de cardio lá, depois você vai vir para musculação, aí você vai fazer um agachamento, você vai colocar um pouco mais de peso. Um agachamento, um terra, um leg press ali com... Depende, né? A pessoa, 200 quilos, 300 quilos, ela já vai sentir dificuldade porque ela vai dar uma esgotada na energia que ela estava acumulado ali, ela esgotou, porque ela usou dela ali na parte do cardio, porque assim, a pessoa que gosta de correr, ela vai correr meia hora, 40 minutos, então ela vai acabar gastando a energia que ela tinha. A hora que ela for para musculação, ela vai sentir falta desse estoque de energia para usar ali. Aí que vem uma microlesão,
Eu ia falar isso agora, um risco maior de lesão. Risco maior de lesão, é isso. Entendi, perfeito. Você como personal que trabalha com isso, o Pilates, para quem usou lá o que a gente estava conversando como porta de entrada, o Pilates funcional, ele substitui a musculação? Não, Dá para ficar só nisso? Não, nenhum exercício vai substituir a musculação, eles vão complementar. Tanto quanto o Pilates quanto o funcional, ele vai ser um agregamento para a parte da musculação. Mas que nem a gente já falou, a musculação ela é a espinha dorsal de qualquer outro exercício, onde vai evitar lesão, você vai ganhar massa magra, é tudo dentro da musculação que isso vai ocorrer. Até para pacientes que têm lesões, estão vindo aí de alguma reabilitação, alguma lesão articular. Lógico que a gente pode utilizar essas ferramentas do Pilates funcional como porta de entrada, mas o ideal é que a gente sempre vá progredindo para o exercício de força. Porque é recomendado a hora que a pessoa passou por uma cirurgia, ela vai procurar um fisioterapeuta, do fisioterapeuta ela vai voltar para a musculação. Então assim, é um caminho, né? A gente é interligado ali, né? O profissional de fisioterapia com a musculação e o médico. A gente é uma equipe. Sim. Então é uma engrenagem onde que ela gira ali tudo junto, onde a gente vai dar o suporte melhor pro cliente. Com certeza, sim, né? O aluno, o paciente que ele procura um tratamento multidisciplinar, ele vai ter um resultado melhor do que se ele sozinho, ele quiser mudar a alimentação, aí ele quer vir na academia, ele fica até desnorteado de qual aparelho usar, qual sequência, e aí é o que a gente vê, às vezes o risco de lesões aumenta, então assim, também perfeito essa colocação que você colocou. Acho que o pilar do emagrecimento, da saúde, da mudança de estilo de vida é um trabalho multidisciplinar. Eu não faço um trabalho sozinha, você não faz, a gente super se ajuda, troca ideias em relação aos pacientes. Então, acho que isso que faz com que o resultado do paciente seja mais assertivo, porque a gente como um todo, a gente se preocupa. Então, não é só o ponto de vista médico. Precisa do personal. Eu até comentando com o nutricionista, eu falo assim, olha, eu não monto dieta, porque assim, não saberia montar? A questão não é saber. Ele faz isso com maestria, como você faz os treinos com maestria. Para que eu vou tentar mexer numa coisa que cada um no seu quadrado? Então, ninguém vai fazer melhor o treino do que o personal. Sim, cada paciente tem um caso. Então, Exato. A gente não vai fazer o copia e cola. Então, o que serve para mim não serve para você, para o seu marido. Então, a gente individualiza, lógico, depende do caso. A gente coloca, né, a pessoa, vocês começaram a treinar agora, consegue fazer os mesmos exercícios? Sim, mas com pesos diferentes. Sim. Então, cada pessoa vai ter o grau ali de treino, o grau de evolução. Nós, homens, tem esse metabolismo mais avançado do que as mulheres. Sim. Então, a perda nossa é mais rápido que vocês. Então, assim, isso aí já viram para outro setor de treino, de dieta, mas a gente tenta conciliar, que nem a gente tá falando. A gente precisa de um do outro, do caso que sai lá do fisioterapeuta, pode passar pelo médico e vem pro personal. Então, assim, é uma engrenagem. Exatamente. E lógico que é o que a gente estava falando, o paciente vai ter o aluno, a pessoa vai ter muito mais resultado quando ele faz um tratamento multidisciplinar, com toda certeza. E assim, para quem odeia academia, existe um plano B? Dá para fugir da academia? Dá para conciliar com outra coisa? Aí vai muito assim, né, da pessoa, a gente coloca... Por exemplo, aqueles treinos que a pessoa faz em casa, assiste vídeo. A gente coloca assim, eu não gosto da musculação, não gosto de academia. Ambiente lotado, para dividir aparelho, esperar, isso aí é ruim. Aí a pessoa tem um halter em casa, uma bola, uma barra, alguma coisa, dá para fazer? Dá, mas a gente não aconselha treinar sozinho. Sim. Eu vi o vídeo na internet, às vezes ela vai fazer um exercício errado, aí machuca a coluna, machuca o joelho. Então, a gente recomenda a não fazer exercício sozinho, porque esse plano B acaba custando... Sim. Às vezes a pessoa ela tá vendo um vídeo no YouTube, na cabeça dela, porque ela não tá tendo a percepção toda, ela tá repetindo o movimento
tipo, na cabeça dela tá igualzinho, mas às vezes não tá. E eu falo isso porque às vezes eu tô aqui fazendo o exercício e na minha cabeça o exercício tá perfeito. Aí o João vem lá, corrige a postura, corrige alguma coisa. E a hora que você corrige, pra mim, parece que aumentou até o peso, porque aí eu tô fazendo o exercício de forma correta. Sim. Que às vezes eu tava fazendo errado. Então, acho que também tem muito isso da pessoa muitas vezes fazer por conta própria. Lógico que às vezes dá certo, tá? Mas assim, o risco de lesão, o risco de você não ter resultado, porque às vezes não tá replicando da forma correta, na posição correta, é muito maior. E assim, eu sempre falo assim, né? Eu nunca vou brigar com o paciente em relação à preferência dele. A gente tenta negociar, a gente tenta avaliar, a gente tenta instruir em relação ao que é melhor, academia, musculação, os principais exercícios, mas lógico que a gente entende que é a palavra que resume talvez esse episódio, constância. Então assim, se a pessoa começa em casa, pegar gosto pelo exercício e daqui a pouco ela vai sentir a necessidade de ter mais opções de aparelho, uma pessoa instruindo, melhor ainda. Sim. Né? Então... A gente fala, cada caso é um caso, né? Mas se a pessoa, né? Eu não quero ir para academia, eu quero fazer exercício em casa, calistenia, flexão, abdominal, isso é bem-vindo. Mas eu falo assim, você pegar uma quantidade de peso que você não consegue e fazer uma coisa em casa, a gente não recomenda. Dá para fazer? Dá, mas não é recomendado. Perfeito. Agora, para a gente trazer agora um bloco mais dinâmico, porque muita coisa a gente vai ser repetitiva, eu já falei, então você pode falar de forma mais objetiva, mas assim, na musculação, existe trabalhar um grupo muscular, trabalhar tudo ao mesmo tempo? O que seria mais adequado? Ou existe o perfil de paciente para cada treino? Assim, aí depende do perfil da pessoa, que a gente já veio falando. Sim, exatamente. Se a pessoa é iniciante, se ela é avançada, tem 2 tipos de treino. Então, a gente coloca assim, a pessoa, ela vai entrar na musculação, leiga, ela nunca pisou na academia. Então, você vai começar devagar, com um treino ABC, até ser um treino depois, né, 1 ano de treino, ela já fica mais avançada, ela já sabe o que ela está fazendo, os movimentos corretos, desde até você regular os aparelhos. Aí são 2 tipos de pessoas que a gente está falando, a avançada e O o iniciante. Tá. A avançada é mais fácil, porque daí ela já carrega uma quantidade de carga, ela já sabe como manipula o aparelho, você vai colocar um exercício livre, ela já sabe executar, então é mais fácil dessa parte. Perfeito. Assim, eu sempre resumo em duas palavras, quando eu vou explicar um pouquinho da musculação para os pacientes que passam em avaliação. Frequência e intensidade. Lógico que pensando assim, num perfil de aluno que eles têm condicionamento melhor, o melhor seria trabalhar grupos musculares separados. Por quê? Porque você dá a intensidade máxima para aquele grupo muscular. Mas a gente também tem que entender que tem pacientes que não têm condicionamento nenhum para trabalhar o máximo possível de superiores. Sim. Então, lógico que também tem exatamente essa questão que você esclareceu, porque eu acho que existe muito essa dúvida. Então, assim, eu acho que o principal, qual é o condicionamento do paciente? Ele está começando, o primeiro de tudo é isso. Aí depois a gente entra. Qual que é o treino perfeito? Não existe. Tá. O treino perfeito é o feito. Perfeito. Você fez o treino, concluiu ali o que tá na fichinha ou o que o personal passou, ótimo. Aí já vai partir para outro dia. Treinou de novo, né? Treino segunda, quarta, sexta, que é normalmente que a gente tá falando aqui, 3 vezes por semana. Treinou, perfeito, cara. O treino, não existe o treino, eu vou passar um treino perfeito agora para você, vou montar um treino expert. Não existe. A gente vai lá, vai treinar o grupo muscular indicado, vai descansar, vai respeitar essa parte do grupo muscular, colocando o próximo treino já como outros membros e a constância. Então, é o que a gente estava falando. Esses 3 treinos durante o ano inteiro é melhor do que você treinar de vez em quando um músculo na segunda, outro na quarta, outro na sexta. Então, assim, os 3 treinos, perfeito, concluiu. É isso. Perfeito. Então,
Eu sempre falo em relação à intensidade, mas assim, pensando num perfil de aluno que tenha já um condicionamento, né? Então, a questão da intensidade, que o ideal seria trabalhar um grupo muscular, mas logo eu fico pensando no condicionamento e pensando na frequência também, porque eu sempre dou exemplo assim, olha, não adianta você vir treinar braço numa segunda-feira e lembrar do braço na outra segunda-feira. Você precisa também ter uma frequência de estímulo. Então, pelo menos, cada grupo muscular, você trabalhar umas 2 vezes na semana, de 2 a 3 vezes, né? O ideal seria 2 vezes na semana. Você colocando segunda a sexta, vamos tirar o sábado e domingo, você trabalhar 2 vezes o mesmo grupo muscular. Porque daí tem músculos antagonistas que ele trabalham, por exemplo, costas, pega bíceps, peito, quando você empurra, pega tríceps. Então eles trabalham mesma forma, vou treinar peito e tríceps na segunda. Aí você já está trabalhando a mesma musculatura ali, só que, né, inconsciente, você não está sendo consciente, né? Você está fazendo os 2 grupos musculares que trabalham junto. Tá. Aí você vai treinar na terça, costas e bíceps. Também você está trabalhando os 2 grupos musculares, onde que ele acaba trabalhando a mesma, tanto quanto bíceps quanto as costas. Aí você vai dividir, né, o treino de quadríceps. Você pode colocar onde você vai trabalhar toda a linha da frente, você joga um abdutor ali depois, que é um grupo muscular da parte do posterior, aí posteriores no outro dia, e depois finaliza também com bíceps ou tríceps, ou glúteo, panturrilha, abdômen. Perfeito. Então, assim, são grupos musculares que a gente consegue trabalhar, eu falei aqui, né, todos os exercícios, só que daí se você diluir ele de segunda a sexta, você acaba trabalhando todo o grupo muscular. Perfeito. Para perda de peso, a gente pensar assim, a gente conversou um pouquinho sobre isso, mas um exercício principal? O cardio. Cardio. Mas assim, do ponto de vista médico, o que comanda a perda de peso é o déficit calórico, mas aí o cardio entra justamente para potencializar esse gasto calórico, porque perda de peso é o que a gente estava falando. Não existe exercício que queima a barriga, não existe um exercício específico, existe um exercício que potencializa, cara, o que a gente está falando, mas assim, o que resume a perda de peso é o déficit calórico. Sem o déficit calórico não tem perda de peso, pode vir fazer o exercício que for. Sim. E aí o cardio entra justamente para isso, para potencializar, para que a pessoa, às vezes, numa alimentação, às vezes a pessoa tá com o metabolismo muito baixinho, eu não consigo mexer muito na alimentação, senão começa a ficar muito restritiva, entra o cardio para fazer o déficit calórico através do exercício. Tanto a gente consegue mexer no déficit calórico na alimentação, como no exercício, mas assim, não existe o exercício milagroso, que é o que a gente estava conversando. Aí a gente concilia também, assim, a pessoa, ela trabalha num serviço onde ela anda bastante. Também. Então, assim, ela faz uma composição, que daí ela olhou no reloginho ali, ela tem um contador de marca-passo. Ela deu 10 mil passos já antes de ir para academia. Então, isso aí, ela já ativa o gasto calórico dela. Diferente da pessoa que, às vezes, treina todos os dias, mas passa o dia inteiro sentada. Isso. Aí ela acaba tendo esse ponto, né, de gasto energético maior, porque ela anda, o dia inteiro ela anda, depois ela chega, né, na musculação, ela faz o aquecimento, treina e acaba fazendo o cardio por último. Perfeito. Então ela tem esse gasto energético maior do que uma pessoa que trabalha sentado. Tá. E agora pensando, a gente falou do exercício importante para perda de peso e o principal exercício para ganho muscular. Se a gente fosse pensar. Aí também a gente tem que colocar 2 casos, tanto o homem quanto a mulher. Tá. A mulher, ela trabalha mais a parte dos membros inferiores, não que ela deixa de treinar os superiores, mas ela foca mais nas pernas, e o homem foca mais nos braços do que nas pernas. Isso eu falo assim... Mas isso é por conta de uma preferência? Os homens, eles tendem a treinar menos perna. Tá. Porque fala assim, dói, ou são os exercícios mais chatos, ou onde a gente vê mais resultados mais rápidos, que são nos braços. Tá. E as pernas, porque as mulheres gostam de treinar quadríceps, posterior, bumbum. Tá. Então, assim, só que não eu tô falando assim, uma forma meio por cima, superficial. Tem mulheres que gostam de treinar superior, ama. Sim. Mas tem mulheres que falam, eu não gosto de treinar braço. É isso, eu não gosto de treinar braço. E homens que, eu não gosto de treinar tanta perna, mas treina uma vez, 2, não é uma coisa que ele foca muito. Tá.
Entendi. Não, eu perguntei mais se é por conta de uma questão comportamental ou se, por exemplo, a mulher treina mais perna porque a mulher tá mais suscetível a ter lipedemas, celulite, assim, se é mais por uma questão estética ou uma questão mais funcional? No que você vê, assim, das suas alunas? Não, são Um pouco dos dois, né? ambos, lógico. Daí a mulher tem um pouco de lipedema, celulite, ela quer vir para reduzir. Então a musculação ela tem também de trabalhar bastante nisso, ajudar a diminuir Tá. esses problemas. Tá. E aí, pensando também, agora trazendo um pouquinho para o meu lado em relação ao ganho de massa muscular, o João falou perfeitamente em relação ao exercício. O que seria melhor em relação ao exercício? A gente já fechou aí o consenso da musculação, mas assim, ganhar massa muscular vai depender também muito de um tripé. O exercício, se basear numa musculação com progressão de carga, mas também em relação à questão dietética. Então, assim, o quanto de proteína que está comendo, tem que ser calculada essa meta de proteína, de acordo com o peso. A gente trabalha aí com uma meta de 1,6 grama, 2,2 gramas por quilo, então tem que ser calculada essa meta. Uma coisa que eu sempre dou de dica, assim, em consultório, porque eu percebo que muita gente faz confusão e é uma coisa muito simples. Em relação assim, o bom brasileiro, aonde que eles comem as proteínas? Almoço e janta. Mas, assim, o ideal é fragmentar essa quantidade de proteína. Então, assim, eu pego, calculo a meta de proteína, vamos supor que a pessoa tenha que comer 120 gramas no dia. Eu pego essas 120 gramas e divido por 4, nas 4 refeições. O ideal é que a pessoa coma as proteínas nas 4 refeições. Por quê? Primeiro que se a gente pega uma meta muito alta, vamos supor que a pessoa tem que comer 40 gramas por refeição. É uma meta muito alta. Pensando assim, a gente tem que entender que o nosso estômago ele tem uma capacidade de absorção de proteína por refeição. Então, assim, eu sempre falo assim, olha, vamos supor que eu tô te instruindo a comer proteína em todas as refeições, mas você não conseguiu fazer o café da manhã, um estilo de vida mais corrido, foi lá comer o pãozinho com manteiga e foi. Entrou whey protein? Não, aí sim, aí seria a opção do whey protein. Mas vamos supor que a pessoa não tenha feito isso, não tenha nem pensado em preparar, não teve proteína no café da manhã. Aí o que a pessoa pensa? Ah, eu não consegui comer a proteína do café da manhã, eu vou compensar no almoço. Então, no almoço eu vou dobrar a carne, o frango. E aí, porque eu percebo que as pessoas, tipo assim, a hora que eu explico isso, elas olham concordando como se elas realmente tivessem pensado em fazer Sim. isso. E aí eu falo, não adianta, porque você pode comer 80 gramas, 100 gramas da carne. O que acontece? A carne não é proteína pura. Sim. Então, você vai aumentar a quantidade de gordura, de calorias do seu prato e seu corpo continua absorvendo no máximo de 30 a 35 gramas de proteína. Então, não adianta. Então, assim, é uma regrinha básica, mas que eu percebo que o pessoal não entende. Eles tentam compensar a quantidade de proteína durante o dia por não fragmentar em todos. Então, eu sempre falo assim, olha, pulou uma refeição, não deu para fazer naquela refeição, segue o baile. A consciência não vai bater a meta naquele dia, mas não vai compensar, porque compensar nunca adianta. Agora, você deu um exemplo muito importante. As suplementações entram nesse quesito. Isso. O whey é excelente para bater a meta de proteína. Então, assim, é um estilo de vida muito corrido, a pessoa não tem tempo de preparar ali o ovo, o frango, não deu tempo, bate a meta com o whey, né? O whey, um scoopzinho de whey vai ter aí, dependendo da marca, de 20 a 25 Sim. gramas de proteína. Então, assim, são excelentes opções. Mas aí a gente tem que pensar no ganho muscular, no tripé. Treino, alimentação, então tem que bater a meta de proteína, senão você não tá dando os ingredientes para o seu músculo crescer, que é os aminoácidos das proteínas. E o terceiro pilar é em relação ao sono. Então, assim, você precisa fazer reparo muscular, então você precisa fazer reparo das suas células. Então, sono. A gente nunca vai trabalhar, aí entra também o que a gente estava conversando, um tratamento individualizado, uma coisa só o treino é importante, ou só o nutricionista é importante na meta proteica. Não, é tudo, é um tripé. Então, a gente precisa ajustar tudo em relação a isso. E agora, pensando... Vou jogar a bola agora para você, que eu já falei bastante. Na manutenção da massa. Para quem já chegou lá ou para quem está emagrecendo, como que a gente faz para manter essa massa muscular? Em relação a treino mesmo.
Continua progredindo carga? Não, a progressão de carga é essencial, né? Você tá treinando ali um mês, já vou colocar ali, um leg com 80 quilos, 100 quilos. Para você aumentar a massa magra, você tem que começar a subir a carga, progressão de carga. Tá. Então a gente trabalha em cima disso aí, por quê? Porque é uma evolução dentro do exercício. Então, quanto mais você conseguir pegar massa magra, você vai ter mais força. E assim vai. Tá. Então, para qualquer membro, tanto o superior, inferior, você começou a aumentar a carga, é porque você está ganhando massa magra ali, você está tendo mais força. Tá. E a pessoa, acho que você colocou iniciante, ela vai começar, né, com pouca carga, só que conforme um mês, 2, 3 meses, ela já vai começar a progredir assim também. Tá, então assim, tem um mínimo, por exemplo, a pessoa vem, vamos supor que ela já chegou lá, ela já treinou pesado, já construiu a massa que ela quer manter. Aí é a constância. Ela vai continuar trabalhando com a mesma carga, conforme... Porque daí dá para também, assim, fazer treinos de força. Ela não precisa manter a semana inteira trabalhando com aquela quantidade de peso que é alta, que daí também pode lesionar. Ela diminui um pouco a carga, aumenta a repetição, né? Sempre fiz 3 ou 4. Ela aumenta um pouquinho, ela joga 5 séries de 10, 12 e aumenta um pouquinho mais a carga. Aí ela vai conseguir diminuir também um pouquinho mais. Não tantas repetições. Cai para 8, 6, a gente coloca mais esse treino como um treino de força. 1 ou 2 vezes na semana. É isso que eu ia te perguntar, assim, para manter a pessoa, tipo assim, ela às vezes nem consegue vir tanto, tem um mínimo de vezes que ela precisa vir fazer o treino de força, assim, umas 2 vezes na semana. Umas 2 vezes na semana. Umas 2 vezes na semana o treino de força. Aí o restante da semana ela consegue fazer um treino que ela já estava fazendo, mas com menos cargas. Tá, perfeito. Até pensando assim, para a gente construir a questão do músculo, a gente pensando assim, de uma forma popular falando, ele custa mais caro, mas para manter, não. Então, depois para você manter, você não precisa ficar aquela necessidade de vir todos os dias, manter é mais tranquilo. Mas assim, num processo que a pessoa tá emagrecendo, a musculação, essa progressão da carga, ela é indispensável, porque é ela que vai ditar para o seu corpo o que o corpo vai queimar, é a gordura ou é o músculo, né? Então, o que no déficit calórico ela vai perder? Por isso que a musculação, ela precisa ter. Agora, vamos para a parte mais legal, talvez, para o pessoal. Pode pegar um papel, uma caneta, para quem se identificar, pode estar replicando o treino. Lógico que foi o que a gente conversou. Com muita responsabilidade, porque às vezes a gente replicar o treino, você não vai ter alguém para te monitorar, para ver se está sendo feita da forma correta, mas vai ficar aí um modelo de treino para quem se identificar. Então, vamos lá, João, vou te passar um caso, pensando num caso real, e pensando no principal foco, que é o seu perfil, que é a questão do emagrecimento. Então, vamos pensar numa mulher de 38 anos, que ela trabalha sentada o dia inteiro, então praticamente é o que a gente conversou, ela não tem um déficit calórico, ela não gasta muito durante o dia. Ela é sedentária há 5 anos, então vamos partir aí que ela está começando, ela não tem condicionamento. E o objetivo dela é perder os 10 quilos. Na avaliação da composição corporal, ela está com uma massa muscular abaixo do ideal e uma gordura visceral aumentada. A gordura visceral é aquela gordura mais inflamatória, que ela fica entre os órgãos, é onde vai dar a gordura no fígado, que é a esteatose. Então, essa mulher precisa reduzir essa gordura. Os exames sem contraindicação aos exercícios, tem dor lombar leve no fim do dia, e tem uma disponibilidade para fazer os treinos de 3 vezes por semana num tempo aí de 50 minutos. Então, a gente vai ter que montar aí o treino dela nessa disponibilidade. 3 vezes na semana, 50 minutos por sessão. Ela já começou o acompanhamento nutricional, então, deve ser com o Dr. Gabriel, com déficit calórico moderado e proteína ajustada. Agora ela é sua, pode montar o treino. Tá. Assim, a gente vai fazer um treino full body, né? Como que é o treino full body? Onde ela vai treinar tudo, né? Vamos colocar segunda, quarta e sexta. Ela vai vir para mim ali como minha aluna, segunda, quarta e sexta. Então a gente vai colocar ali um treino full body. Como que a gente vai dividir?
né? A pessoa vai chegar, vai aquecer, né? De 5 a 10 minutos. Por conta do peso dela, a gente vai tirar os exercícios de impacto. Então, a gente vai colocar ela numa bicicleta. Para ela evoluindo ali, conforme o peso vai diminuindo, ela vai ganhando um pouco mais de confiança, mobilidade também. Isso aí vem um N fatores, só que daí agora eu tô olhando pro meu lado. Perfeito. Então, assim, a gente tira essa parte, né, de exercício com muito impacto. Aí vamos colocar assim, fez os 5, 10 minutos ali de bike, a gente vai para musculação. Então, treino full body. Ela vai trabalhar toda a linha, né, vamos colocar 5 exercícios de membro superior e 5 de inferior. Né? Eu vou colocar aqui cada exercício. Então, a gente vai colocar assim, e vou colocar 2 casos também, vou colocar, porque assim, a gente consegue trabalhar de forma, no primeiro mês até o segundo mês dela, nesses 10 exercícios que eu estou passando de membros inferiores e superiores, e de forma que eu vou conseguir colocar para ela emagrecer também. Então, assim, ela vai começar ali um puxador costas, que é puxar da frente, uma remada baixa, aí vem um de bíceps, um de tríceps e um de peito. Então, a gente treinou toda a musculatura ali, de membro superior. Aí de inferior, a gente vai no quadríceps, que é a cadeira extensora, um leg, um de posterior, que é a flexora sentado, uma panturrilha e um agachamento. Então a gente colocou também mais 5 exercícios assim. Conforme, né, a gente terminou o treino, alongamento, para a pessoa também já tá mais, mostrar que solta, né, conforme minha aluna, eu tô falando no particular. Eu faço um alongamento. Passou uns 2 meses, 3 meses. O que a gente recomenda? A gente mantém o treino full body, né? Trabalhando tudo, só que daí a pessoa começa assim, faz primeiros 10 minutos de bicicleta, ou se ela já conseguiu um resultado, já diminui 3, 4, 5 quilos. A gente vai pra esteira, faz 10 minutos de esteira. Aí a gente vem pro treino full body de novo. Puxador costas, remada. Aí a gente pode substituir também um outro costas, que é a remada, coloca um ombro. O bíceps, tríceps e peito. Aí, cada exercício que ela fez, a gente vai repetir 1 minuto de bicicleta ou esteira, colocando ela a fazer um cardio junto com os exercícios. Aí vem pros membros inferiores. Cadeira extensora, flexora, leg, agachamento e panturrilha. Finalizou o treino? Alongamento. Perfeito. Gente, olha que legal. O que a gente acabou de fazer? Passei um caso real pro João e ele montou um treino aqui ao vivo para vocês. Então, para quem também se identificou, conseguiu aí pegar várias dicas e assim, foi muito legal para a gente se exemplificar o que acontece na prática quando dentro dos nossos protocolos, porque o João participa ativamente de todo o protocolo que eu faço, ele está incluso. Então, assim, a pessoa que fecha acompanhamento para emagrecimento, para hipertrofia, para manutenção de massa, para longevidade, o que acontece? Ela vai passar com o nutricionista e vai passar com o personal também. Então, ele vai desenhar e vai ser tudo de acordo. É exatamente isso. Eu vou passar o caso para ele. Então, ele vai entender qual que é a real necessidade. Ele falei para você que a paciente, qual é a meta, perda de peso de 10 quilos. O tempo que ela tinha, porque assim, não dá pra gente, você como personal entende bem isso, a gente tem que adaptar conforme seja a rotina do paciente, para que isso seja, para que ele consiga aderir, né, aos treinos. Então, assim, ele entendeu a rotina do paciente, então entendeu também em relação ao ajuste de proteína, então ao ajuste nutricional, tudo foi feito pensando numa abordagem multidisciplinar. Então é dessa forma que a gente faz os nossos acompanhamentos também, para quem tem interesse. A gente está finalizando agora esse segundo episódio,
E assim, queria agradecer muito você, João. Foi uma conversa muito gostosa. Acho que a gente conseguiu esclarecer também muito do que é a dúvida de muitas das pessoas que estão acompanhando. Até em relação a... Fiz bastante pergunta pensando assim, do que eu escuto também, para pensar em a gente trazer algo que agregue, né? Então, a solucionar as principais dúvidas. Queria te agradecer muito, foi muito bom. Obrigado você pelo convite. Obrigada. Fico muito feliz, né, poder fazer parte desse momento e a parceria que a gente conseguiu fazer. E tava falando dos exercícios. Lógico, a gente coloca as séries, tá? 4 séries de 10, 12, eu não falei, mas é o padrãozinho que a gente sempre utiliza ali dentro dos exercícios. Perfeito. João, finaliza só colocando suas redes sociais, como que funciona para o pessoal que, assim, o pessoal ouviu o podcast e sentiu vontade de entrar em contato com você. Então, assim, lógico que depois a gente vai deixar também as informações, mas fala a sua rede social, fala como que funciona em relação se tem alguma academia específica que você atende ou não. Tá. Eu tô ultimamente trabalhando em todas as academias aqui de Jaú. Graças a Deus, tenho 14 alunos particulares, então assim, depende os horários, minha agenda tá bem cheia, mas a gente consegue se adequar. Minhas redes sociais Instagram, João Otávio Aleixo, aí você procura lá, @João Otávio Aleixo, e no Facebook também, tá? João Otávio Aleixo, tá? João, então, te agradecer mais uma vez. A gente tem a Dinos Cafeteria, que ela tá patrocinando o nosso podcast. Então, a gente deixar uma lembrancinha para você levar para casa. Claro. A gente pensou em algo bem tranquilo em relação a calorias e tudo mais. Então, pensar alguma coisa mais saudável para complementar o que a gente conversa aqui. E muito obrigada. Imagina, obrigado vocês pelo convite. Obrigada.